Sessão, senador Chico Rodrigues, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores, você, brasileira, brasileiro que está nos assistindo, nos ouvindo, pelo trabalho honrado da equipe da TV Senado, Rádio Senado e Agência Senado. Senhor presidente, eu subo essa tribuna com um grito de indignação, porque é impossível que o que aconteceu com a casa ontem aqui ao lado da Câmara dos Deputados não tenha deixado os brasileiros de bem extremamente consternados com o exemplo péssimo, onde eles aumentaram o número de deputados federais de 513 para 531, como se 513 já não fosse demais. Nem cadeira tem. Como eu falei há pouco, nem cadeira tem para 300. O meu projeto, senador Exalci, é para reduzir para 300 o número de deputados federais. Tem um projeto aqui na casa. E a turma faz o inverso. Eu fico muito feliz com uma coisa. A reação dos senadores, pelo menos que estavam presentes até pouco tempo atrás, que se manifestaram aqui, eu estava contando com o senador Paulo Paim, foram 8 senadores que estavam nessa casa, agora há pouco tempo, e que se manifestaram contra, que vão votar contra. Então, 100% dos presentes, a gente já vê que o Senado não vai ser fácil o negócio aqui. E se a sociedade entrar em campo de forma ordeira, pacífica, respeitosa, e colocar o seu posicionamento, sua reivindicação, aí que a gente vai conseguir reverter esse escárnio que foi feito pela Câmara dos Deputados. E eu quero chamar a atenção dos senadores, senador Marcos Pontes, senador Plínio Valério, os demais senadores aqui presentes, que cuidado, porque enquanto o olho da gente está lá no peixe, o gato aqui está querendo aumentar o mandato de senador para 10 anos, uma década. Uma década, que é a PEC que nós devemos votar semana que vem, foi pedido vista hoje, a PEC do fim da reeleição, que é ok, é importante, mas tem essa jogada aí, tem essa... para ter a coincidência das eleições, que também eu sou favorável, tanto ao fim da reeleição no Executivo, como uma coincidência para acabar com esse negócio de ter eleição de 2 em 2 anos, que a previsibilidade é zero. Então, para ter um calendário único de eleições, mas colocaram lá esse jabuti para aumentar o de senador para 10 anos. Não. Tem que ser 5, igual como vai ser deputado federal, se passar essa PEC, deve passar, e vamos trabalhar para passar. Tem que ser 5 igual ao governador, 5 igual a prefeito, igual a presidente da República. Isso é o que nós vamos trabalhar para acontecer. Agora, aumentar para 10 é legislar em causa própria. É legislar em causa própria. Eu estou aqui há 6 anos e sei que é uma tendência natural do ser humano, uma acomodação, 6 anos na mesma casa, né? E quase fica impossível você, com 80 milhões de emendas por ano, você não se perpetuar no poder. E muitos senadores estão pensando que vão ganhar com 10 anos. E se perder, vai passar 10 anos para voltar. Então, a política precisa de oxigenação, a democracia precisa dessa troca, dessa alternância, muito importante. Mas, senhor presidente, a Câmara dos Deputados acabou de aprovar, na calada da noite, o aumento do número de deputados federais de 513 para 531, com 270 votos favoráveis e 207 votos contrários. Você que está nos ouvindo do seu estado, vai lá saber como é que votou os deputados federais, seus. 270 a 207. Margem pequena, hein? Margem pequena, foi no limite. Foram por 13 votos. Senador Girão, só uma parte rapidamente, claro, só para não perder o raciocínio. Claro. Concordo com Vossa Excelência. Eu fiz a pesquisa aqui, lá no plenário da Câmara, são 396 lugares. Então, se colocar os 513, não tem como cada um sentar na sua cadeira, como aqui nós temos as cadeiras. Então, talvez fosse... Eu disse isso há pouco lá para os deputados.
que eu vou apresentar uma emenda para que haja proporcional ao número de cadeira. Então, reduzir para 396. E, com certeza, chegando aqui, nós votaremos contra essa matéria. Eu acho que tem que reduzir o número de cadeira, viu? Enfim, mas, vamos lá. Essa mudança, senhor presidente, 270 a 207 votos. Essa mudança que aconteceu na Câmara ontem, para aumentar o número de deputados, segue uma determinação do STF, que, por sua vez, alega estar cumprindo a Constituição. Deram um prazo para a nossa casa deliberar, para o Congresso, fazendo com que a distribuição do número de parlamentares atenda ao levantamento demográfico realizado periodicamente pelo IBGE. Mas não necessariamente precisa aumentar, basta ajustar, né? Proporcionalidade. Está tudo errado. Essa decisão está na completa contramão dos interesses da sociedade. Segundo recente pesquisa, atenção, senador Cleitinho, segundo recente pesquisa divulgada pela CNN, 82% da população brasileira não confia no Congresso Nacional. E com votações desse tipo, vai piorar ainda mais essa estatística. Menos de 10% no povo brasileiro aprova o desempenho do Congresso Nacional. Isso é gravíssimo. E a gente ainda toma medida para afastar mais ainda o povo daqui. Tramita nessa casa o PLP 43 de 2025, de minha autoria, que limita a 300 o número de deputados federais, seguindo os mesmos critérios de proporcionalidade do IBGE. O objetivo é sair da quantidade para a qualidade da representação popular, valorizando a austeridade com o uso dos recursos públicos. Segundo o levantamento feito pela Transparência Internacional e pela ONG Contas Abertas, o Congresso Nacional Brasileiro é o segundo mais caro do mundo. Repito, o Congresso Nacional Brasileiro é o segundo mais caro do mundo já. Só perde para os Estados Unidos. Mas a nossa situação é muito pior do que os Estados Unidos. Em primeiro lugar, porque a população norte-americana é de 340 milhões de pessoas, enquanto aqui nós somos 220 milhões de brasileiros. Mesmo assim, o número de parlamentares é menor. Lá nos Estados Unidos são apenas 435 deputados federais. Mas há um dado comparativo mais chocante ainda. O custo do Congresso Nacional norte-americano representa apenas 0,01. Repito, o custo do Congresso Nacional americano representa 0,01 do PIB. Enquanto aqui no Brasil consome 0,55 do PIB. Ou seja, comparativamente ao PIB, nós gastamos 55 vezes mais do que os Estados Unidos com o poder legislativo, senador Plínio. Pior que o Brasil, só mesmo a Venezuela, do ditador sanguinário Nicolás Maduro, perseguidor de opositores, que gasta 3,89% do PIB com seus parlamentares. Uma aberração completa. O Brasil quer seguir o exemplo da Venezuela? É para isso que está caminhando, com essas medidas esdrúxulas. Mas comparando com outras democracias sólidas, temos uma visão mais clara do nosso desequilíbrio. Um parlamentar francês ou alemão custa 6 vezes menos que um brasileiro. No Reino Unido, chega a custar 20 vezes menos. Segundo estimativas moderadas, como a publicada pela Folha de São Paulo, passar de 513 para 531 deputados vai aumentar os gastos na Câmara. Olha só a aberração aqui, em 64,8 milhões de reais, quase 65 milhões de reais por ano. Em 10 anos, nós temos aí 600 milhões de reais em 10 anos com esse aumento.
esse dinheiro seria suficiente para custear só de um ano, só essa diferença de um ano com esse aumento ontem, o que vai incrementar de custo para quem paga imposto, que já não é pouco nesse país, daria para custear um ano de estudos para 200 mil alunos do ensino médio. Um ano de estudo para 200 mil alunos. E ninguém leva em conta que, além de todas as despesas com gabinetes e mordomias, cada parlamentar ainda tem o direito, né, às emendas, né, que totalizam aí 50 B de bola e de índio. É uma indecência que deveria acabar ou pelo menos diminuir. Além disso, outra consequência negativa será o aumento de deputados estaduais nas assembleias legislativas. Senhor presidente, o último minuto eu prometo encerrar. É muito importante que a população entenda a gravidade disso aqui, porque quem vai pagar é você, brasileira, brasileiro, que está nos assistindo. Então, eu quero repetir, esse aumento vem em efeito dominó, é um efeito cascata, certo? Ele vai ter outra consequência negativa se o Senado não der o exemplo, o dever moral de acabar com esse aumento, de não aceitar esse aumento de deputado federal. E se Deus quiser, nós vamos conseguir isso com a ajuda da população. A consequência negativa será o aumento de deputados estaduais também, nas assembleias dos estados que tiverem um aumento da bancada federal. Somente. Agora, o Senado da República pode dar um bom exemplo e corrigir essa distorção, reduzindo o número de senadores para no máximo 2 por estado, que é mais do que suficiente para garantir o equilíbrio da federação. Eu tenho isso. Então, além de negar esse aumento da Câmara que nós temos que rejeitar, podemos também fazer outra parte para equilibrar, que é diminuindo o número de senadores, que querem aumentar o mandato para 10 anos. Repito, cuidado, porque vota semana que vem. Eu encerro com esse profundo pensamento deixado há mais de 1.500 anos por Santo Agostinho, um dos maiores teólogos e filósofos do cristianismo. Abro aspas, a esperança tem 2 lindas filhas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, e a coragem nos ensina a mudá-las. Deus abençoe a nossa nação. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, senhores colegas aqui presentes. Acompanhamos com bastante atenção